deixa de me sacrificar, tendo ele sofrido por mim. Mateus 26, 36. O pastor abandonado pelas ovelhas. Mateus 26, versículos 30 até o 56. Hoje nós vamos ler só uma parte disso. Está ensinando como lidar com o fracasso dos nossos amigos quando falham em ficar do nosso lado e nos defender. E a resposta de Jesus Cristo é contar antecipadamente com esta possibilidade e não se surpreender quando isso acontece. Como arrumar forças extras quando você sabe que ninguém entende a sua angústia interior e a dimensão das suas decisões? A resposta de Jesus Cristo é conversar. Conversar com aquele único que pode livrar-te ou dar-te as condições de aguentar as consequências das decisões que você é obrigado a tomar por causa da vontade de Deus. E o que fazer quando seus próprios amigos, muito bem intencionados, tentam te livrar, te distrair, te impedir que você faça o que precisa ser feito? A resposta de Jesus Cristo é que nós devemos lhe mostrar aos nossos amigos que o que nós fazemos é a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Independente se isso traz para nós sofrimento, dor ou qualquer outra consequência. Então, quando chegou a hora de Jesus, ninguém pôde apoiá-lo ou acompanhar Jesus em seu sofrimento. Então, por fim, Jesus ficou só, mas ele desistiu? Ele não desistiu, mesmo quando ele ficou sozinho. Ele não desistiu de cumprir o seu propósito na vida. Então, que o Senhor nos acrescente a firmeza que nós vemos em Jesus. Amém? Uma firmeza parecida com a de Jesus. Então nós vimos aí nos versículos 30 a 35 uma profecia indesejada de que o pastor seria abandonado pelas ovelhas. Agora no versículo 36 a 46 nós vemos aqui o momento mais angustiante da vida de Jesus. Mateus 26, 36 a 46 diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali. Fazer o quê? Orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais?
eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O momento mais angustiante. Jesus escolheu o lugar designado como Getsemane, que significa prensa de azeite, né? Então Jesus escolheu esse lugar designado como prensa de azeite para lutar com a sua humanidade, para que prevalecesse a vontade de Deus. Quem não tem que lutar consigo mesmo? Quem não tem que lutar, né, com a pessoa que existe dentro de você que não quer se submeter à vontade de Deus? Não foi diferente com Jesus, porque ele era humano, amém? Ele se humilhou, assumiu a forma humana. Esse lugar era um jardim, né? Então você lembra de um outro jardim? O Jardim do Éden? No Jardim do Éden, a vontade humana prevaleceu sobre a vontade de Deus. E resultou em quê? Desobediência e queda. Neste novo jardim, outro momento decisivo na história da humanidade havia chegado. Mas, felizmente, a história seria outra, amém? Qual seria a arma de Jesus para resistir à cínica traição de Judas? Qual seria a arma de Jesus para resistir à solidão, o abandono, a incompreensão, as injúrias, os castigos físicos? Qual seria a arma de Jesus para resistir à humilhação, ao vexame, a açoites, escárnio, zombaria, deboche? Qual seria a arma de Jesus para resistir ao peso da cruz, às acusações falsas, o desdém? A resposta qual é? A oração que foi feita nesse lugar da prensa de azeite. Quando Jesus se entregou à oração, ele entrou em oração, amém? Ele saiu daquele ambiente e entrou na presença de Deus. Então Jesus se entregou totalmente à oração. Quando Jesus se entregou à oração? No momento de mais angústia. O que as pessoas fazem quando às vezes estão tristes, profundamente amarguradas com um problema, né? Elas vão no psiquiatra, vão no psicólogo, tomam maracujina, fazem um monte de outras coisas, ao invés de quê? Porque as pessoas não sabem o poder que é você clamar ao Deus que pode te livrar. Elas não sabem, né? Agora, quando Jesus entrou em oração, foi quando a sua alma estava profundamente triste até a morte. E aí ele entrou em oração, ele se entregou à oração. Agora, note bem que quando ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, foi que ele entrou em oração. Ele não esperou ficar muito triste, muito abalado, muito debilitado ao ponto de quê? De não ter condições nem de orar. Então o momento que você começa a vencer é no início, não é do meio para o final. A pessoa que começa a lutar espiritualmente, a pessoa que começa a fazer as coisas certas do meio para o final, tende a perder. Então é no início que a gente está mais forte, amém? É no início que a gente tem mais condições de quê? De orar, de buscar a vontade de Deus. Do pecado para lá, não tem muita saída. É no momento da tentação que nós temos que orar. Amém? É no início, né? Jesus se entregou à oração quando ele começou a se entristecer. Ele disse: olha, eu estou começando a ficar triste, estou começando a ficar angustiado, estou começando a pensar muito no que vai acontecer comigo, então vamos ali porque eu vou. Boa noite, né? Boa noite. Amém? Então é no início que nós vamos vencer as batalhas. Agora, quando ele teria outra oportunidade, falando sobre Jesus, quando ele teria outra oportunidade de
entrar num profundo contato com Deus e buscá-lo. Não teria mais. Porque depois que Judas chegasse com os guardas, depois que ele fosse preso, ele não teria mais o que? Nenhuma oportunidade de ajoelhar e prostrar o seu rosto em terra, de se entregar a Deus e conversar com o seu pai, que poderia livrá-lo. Então ele teria outra oportunidade de entrar num profundo contato com Deus e buscá-lo? Não. Por quê? Porque a sua hora estava chegando. A hora da tentação estava chegando. E aquele era o único momento para ele se fortalecer para o que enfrentaria. Amém? Amém. Está percebendo que Jesus não perde tempo, ele aproveita as oportunidades. E aquela era a única oportunidade que ele teria que vencer. No versículo 38, Jesus compartilhou suas emoções humanas mais íntimas com seus apóstolos mais chegados. E até pediu a ajuda deles, não é verdade? Jesus disse: olha gente, eu estou triste, eu estou profundamente triste até a morte, a minha alma está muito entristecida, então fiquem aqui comigo enquanto eu vou orar, orem comigo também. Então Jesus compartilhou suas emoções humanas mais íntimas com seus apóstolos mais chegados, e ele até pediu a ajuda deles, mas eles procuraram compreender o sofrimento angustiante de Cristo? Não. Eles o ajudaram? Não. O que eles fizeram? Dormiram. E dormiram profundamente. Parece uma coisa do cão, né? Mas, e que apóstolo específico foi mencionado aqui? Pedro. Por quê? Porque quando Jesus falou: vocês vão me abandonar, Pedro disse: eu nunca vou te abandonar. Mas Jesus disse para ele: Pedro, você, Pedro, nenhuma hora você consegue vigiar comigo. Então, como eles fariam para que a prontidão do Espírito, como os apóstolos fariam para que a prontidão do Espírito prevalecesse sobre a fraqueza da carne? Vigiar e orar. Mesmo sofrendo sua própria angústia, Cristo se preocupava com o estado dos seus amigos. Jesus não está angustiado, mas toda hora ele faz o quê? Ele ora por si e volta para ver como é que eles estão. Está vendo? Então, mesmo angustiado, mesmo sofrendo, mesmo passando seu próprio sofrimento pessoal, ele se preocupava com o estado dos seus amigos. Eu acho que um verdadeiro discípulo de Jesus é assim, não é? Mesmo que ele está na maior luta, ele ainda está preocupado com os outros irmãos. Amém? Amém. Então ele dava o exemplo e verificava se eles o estavam seguindo. Eles podiam ver Jesus orando: opa, vamos fazer igual. Mas eles não faziam. Infelizmente eles não estavam seguindo aquele exemplo de Jesus. Eles não compreendiam nem o sofrimento de Jesus e nem pelo que eles haviam de passar. Mas a solução para que a prontidão do Espírito deles prevalecesse sobre a fraqueza da carne é vigiar e orar. Amém? Quando Jesus voltar aos 3 discípulos, como um pai que em vão tenta acordar os seus filhos para algo sério, já não dava mais tempo deles se preparar, porque o tempo acabou. O Filho do Homem estava sendo entregue por Deus nas mãos dos perversos. E qual que é a aplicação? Bem, eu acho que você pode aplicar isso para a sua vida. Eu quero aplicar para a minha vida. Jesus combateu a angústia e tristeza profunda com oração. Amém? Amém.
Jesus tinha tudo para entrar numa depressão profunda e não vencer a cruz. Porque uma coisa é você sofrer no mundo, outra coisa é você saber o futuro. Saber o que vai acontecer. Saber como você vai morrer. Saber